Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para o nosso encontro, né? Nosso curso que nós estamos realizando aqui como liderança do Ministério da Melhor Idade aqui da Igreja Central de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós estamos juntos, já tem 2 estudos, esse é o terceiro. Nós estamos considerando juntos aqui em breves momentos esse tema, convite para a salvação. Esse material foi disponibilizado, essa agendinha, que é na verdade um curso bíblico, um lindo curso bíblico, foi disponibilizado para nossos amigos que estiveram conosco numa viagem que fizemos com o Ministério da Melhor Idade até Caldas Novas. E ali nós estudamos a Bíblia juntos, tivemos noite de lazer, foi uma bênção. E agora nós estamos gravando pequenos vídeos, aqui esse é o terceiro, onde você está tendo a oportunidade de ter contato com esse material, que é, na verdade, uma bênção, né? Um convite de Deus para a salvação. A Igreja Central de Campo Grande, ela tem um ministério atuante na área da melhor idade, e eu tenho comigo hoje aqui o irmão Heitor, né? Tudo bem, irmão Heitor? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Bom tê-lo aqui conosco, professor. viu? Obrigado. Irmão Heitor e a sua esposa, irmã Fátima. Tudo bem, irmã Fátima? Tudo ótimo. Como é que a senhora está? Eu estou muito bem. Esse casal é um casal dinâmico, é um casal que lidera o Ministério da Melhor Idade aqui na nossa igreja. E hoje eles estão comigo aqui nesse terceiro momento em que nós vamos estudar um tema muito interessante. O tema número 3 no nosso estudo é muito interessante. A dúvida no Éden, a perda do paraíso. Como é que foi isso mesmo? Né? Nós já estudamos 2 outros temas, você está lembrado? Deus o Criador foi o primeiro, e o segundo tema foi a revelação, como conhecer a Deus. E hoje nós vamos considerar a dúvida no Éden, a perda do paraíso. Isso é muito importante a gente entender, porque Deus planejou a raça humana para que vivêssemos no paraíso, em paz, em harmonia, felizes para sempre. Mas a história, infelizmente, mudou lá no Éden. Muito bem, nós vamos estudar esse tema, mas antes de estudar o tema, eu quero pedir à irmã Fátima, faça uma oração. Sim. E peço a bênção de Deus no nosso estudo, por favor. Tá. Querido Deus, Santíssimo Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida. Amém, Senhor. Neste momento, Senhor, pedimos sabedoria dos altos dos céus, para que possamos entender este estudo, que possamos vivê-lo e pô-lo em prática em nossa vida. Amém, Senhor. Ajude, Senhor, que possamos realmente entender da maneira que o Senhor deseja que entendamos e possamos vivê-lo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, nós vamos agora orientá-lo a fazer o seguinte. Se você tem essa agendinha, que é o curso bíblico Convite para a Salvação, um estudo bíblico, você use a agenda para você estudar o tema e responder as perguntinhas que tem aí. Se você não tem, pegue a sua Bíblia e acompanhe na Bíblia, tá certo? Nós estamos, na verdade, fazendo uma introdução do tema. Depois você pode aprofundar o conhecimento sobre o assunto estudado hoje nas redes sociais da Igreja Adventista. Nós temos a TV Novo Tempo, temos a Rádio Novo Tempo, nós temos biblia.com.br, que tem uma série de cursos bíblicos que vai lhe ajudar a entender de mais profundidade o tema que nós estamos estudando. O nosso método que nós estamos seguindo aqui é conversar um pouquinho com você, e nós vamos ter sempre um slide ou outro que você vai ver com alguns textos bíblicos, algumas perguntas relacionadas com a nossa agenda do curso bíblico, né? Essa cadeiretinha linda. Heitor, foi um presente especial que foi dado para o pessoal, né? O pessoal da terceira idade que esteve conosco lá em Caldas Novas certamente está feliz em poder participar desse curso, né? Porque esses amigos que estão conosco aqui participando de atividades sociais e recreativas e também espirituais aqui na Igreja Central, são pessoas que nós amamos e queremos que um dia estejam no céu conosco. Muito bem, vamos lá, né? Vamos ao a introdução do nosso tema. O tema número 3 é a dúvida no Éden e a perda do paraíso. Como é que se deu, infelizmente se deu, né? A perda do paraíso. Nós vamos considerar esse tema. Eu quero fazer aqui 3 afirmações importantes. Primeiro, o ápice, ou o topo da criação divina, foi o ato de Deus soprar em Adão
o fôlego da vida. Você vai ver isso aí no slide que vai aparecer. Deus, o máximo que ele podia fazer depois que ele criou todas as coisas foi transferir, né, para Adão a vida que lhe era própria. E a Bíblia diz que Deus deu vida ao ser humano quando soprou o fôlego de vida em Adão. Uma outra coisa importante, a gente sabe, para quem lê as Escrituras, que lá no Éden, Deus deu as devidas orientações ao primeiro casal para que vivessem em paz e vivessem felizes. E ele disse, olha, vocês podem comer de tudo que há no jardim, mas não toquem nessa árvore aqui, nem comam dela, porque se vocês comerem, vocês vão estar pecando, e se vocês pecarem, vocês terão que morrer. Essa foi a orientação. Uma outra coisa importante, Adão e Eva, infelizmente, desobedeceram, e a gente sabe disso. Infelizmente desobedeceram. Mas Deus não os abandonou. E o mais interessante, ele não abandonou a raça humana, não apenas Adão e Eva, mas também os seus descendentes, que somos nós. Ele providenciou um meio para que o problema que surgiu fosse resolvido. Vamos lá então. Como foi que Deus criou o homem? Vamos considerar esse assunto. Como foi que Deus criou o homem? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, algo muito interessante. Diz que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e Deus fez o homem macho e fêmea. Interessante, né? Deus criou o homem, homem e mulher, porque o homem sozinho não representaria a raça humana. A mulher sozinha não representaria a raça humana como um todo. Então Deus criou o homem e criou a mulher, e os uniu em matrimônio. Isso é muito interessante. Outra coisa interessante é que a Bíblia diz que a criação em si, Deus disse, haja luz e houve luz. Apareçam os pássaros, apareceram os pássaros. Produzam as águas, os peixes, os seres vivos do mar, apareceram. Mas o homem não. O homem, Deus, com a sua própria mão, botou a mão na massa, ele fez o homem, e depois que ele criou o homem, soprou nas narinas do homem, fez o homem do pó da terra, e soprou nas narinas do homem a vida que havia nele. E aí Adão abre os olhos, e a primeira coisa que Adão viu, Jesus, o Filho de Deus, que foi aquele que Deus, o Pai, definiu que seria o instrumento para executar o plano da criação. Isso é muito interessante. O homem foi criado, portanto, para manter comunhão com o seu Criador. Mas acontece que depois do pecado, nós tivemos um grave problema. Se você em casa puder, abra a sua Bíblia e veja o que está escrito em Isaías, capítulo 59, verso 2. Você vai ver que a Bíblia diz claramente que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Quando Deus nos criou para mantermos comunhão íntima com Ele. Adão e Eva conversavam com Deus na viração do dia, no pôr do sol de cada dia. Depois do pecado, o homem não pôde mais ir à presença de Deus. O pecado funciona no passado e ainda hoje é assim. Ele cria uma barreira entre nós e o Criador, infelizmente. E isso desagrada o coração de Deus. Agora, veja, talvez você já tenha pensado assim, ok, mas se o pecado causa tanta dor e sofrimento, especialmente a separação entre Deus e o homem, por que foi que Deus permitiu o pecado? Não é uma coisa interessante a se pensar? Deus não podia ter impedido que Adão e Eva pecassem? Bom, ele poderia, mas nesse caso, Adão e Eva seriam robôs e não seres livres e pensantes. Deu liberdade, né? Deus deu a liberdade para eles. Né? A verdade é que se o Deus tivesse agido diferente, ele não teria criado seres livres morais. Então a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, 16 e 17, que Deus deu a orientação, olha, comam de tudo, mas não toquem nessa árvore aqui, no dia que vocês deram a comerem, vocês irão morrer. Então, na verdade, Deus permitiu que o pecado viesse a existir, não era plano dele, mas veio a existir, porque ele quis respeitar o livre-arbítrio do ser humano. Isso é muito importante. O livre-arbítrio. Isso você tem que entender. E Eva, infelizmente, você vê aí na imagem que está na tela, Eva, infelizmente, tomou da fruta que Deus tinha orientado, ninguém sabe que fruta era, alguns dizem por aí que era maçã, mas ninguém sabe se era maçã. E a palavra de Deus não fala, né? A palavra de Deus não diz. Não diz que fruta é, né? Que fruta é. Mas o importante não é o fruto, é a desobediência que foi o problema.
Na hora que você desobedece a Deus, ou como o caso Adão e Eva fizeram, aquele que é finito se separa do infinito que é Deus. E aí então a gente está sujeito à morte. Veja, a Bíblia diz, entretanto, que o primeiro que duvidou do amor de Deus, o primeiro que questionou o amor de Deus, não foram Adão, os primeiros não foram Adão e Eva. Se rebelou, né? Não foram os primeiros. A rebelião começou no céu porque Lúcifer tomou o lugar, queria tomar o lugar, na verdade, de Jesus no céu. E a Bíblia diz em Apocalipse 12, verso 7 a 9, você pode ler na sua Bíblia em casa, que houve peleja no céu. Miguel, que é o nome dado a Jesus quando ele entra em confronto com Satanás, Miguel e os seus anjos, os anjos fiéis ao Senhor, lutaram contra o dragão e seus anjos. Um anjo chamado Lúcifer quis tomar o lugar de Deus no céu. E ele não pôde naturalmente prevalecer. A Bíblia registra isso. E antes de se tornar o diabo, naturalmente, Lúcifer era um anjo de luz. A Bíblia diz lá em Ezequiel 28, 14, 15, que ele era querubim de guarda ungido, que ele permanecia no Monte Santo de Deus, na presença do próprio Deus. Era perfeito quando foi criado, mas foi criado livre. E ele resolveu pecar. E o pior, ele enganou um terço dos anjos. A inveja, O egoísmo, a cobiça. O desejo de ser igual ou superior ao próprio Deus. Né? E deu no que deu, né? Agora, olha o texto que aparece em Isaías, capítulo 14, verso 13 e 14. Diz que o diabo, que na verdade era um anjo de luz, era Lúcifer, ele disse assim, ó: eu vou subir ao mais alto céu, eu vou exaltar o meu trono, eu vou me assentar, olha, vou me assentar lá nas alturas, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Não foi isso que aconteceu. Quando Lúcifer tomou essa posição de pecar e afastar-se de Deus, rebelar-se contra Deus no céu, de Lúcifer, que era anjo de luz, passou a ser Satanás e o diabo. E de lá do céu ele foi expulso, conforme o texto que nós lemos agora há pouco no Apocalipse, e ele veio para a terra. Veio para a terra para semear discórdia, dúvidas acerca do caráter de Deus, e a Bíblia diz que, infelizmente, expulso do céu, quando veio à terra, ele encontrou nos nossos primeiros pais, infelizmente, alguém que lhe deu ouvido. Estava sujeito, né? Só que Deus já havia orientado, né? Os dois, Adão e Eva, não tem desculpa, porque Deus orientou, olha, não pequem. Mas, infelizmente, eles pecaram. E Lúcifer foi expulso do céu e lançado aqui para a terra, veio aqui para a terra, diz a Bíblia em Apocalipse 12, verso 9, seduziu nossos pais, não é? E, infelizmente, ele também seduziu um terço dos anjos do céu, e é por isso que nós temos toda essa luta, essa dificuldade que a gente vê nesse mundo de pecado. Tanta dor, sofrimento, morte, é uma coisa que, naturalmente, Deus não foi pego de surpresa e ele elaborou um plano para a redenção. Então eu quero, na conclusão do estudo de hoje, fazer a você que está nos acompanhando 3 perguntas muito simples. A primeira é a seguinte: você reconhece que é pecador? Reconhece? Isso é muito importante que você reconheça que é pecador. E a segunda pergunta é desejo seu, como filho de Deus, vencer as tentações e o pecado, para um dia poder viver a vida eterna? E por fim, temos uma terceira pergunta: você almeja de verdade um dia viver a vida eterna ao lado de Jesus? Porque o pecado veio a existir, mas nós vamos ver na sequência dos nossos estudos que Deus providenciou a solução para o problema. Se você disse sim para essas 3 perguntas que eu lhe fiz, eu quero louvar a Deus por sua vida. E quero pedir agora ao irmão Heitor que, por favor, dirija uma oração para encerrarmos o nosso estudo deste momento. Por favor, irmão Heitor, ore para a gente. Oremos. Grandioso Deus, Pai Santo, Pai amado, o Senhor é o autor da vida, o Senhor que nos conduz e o Senhor que nos salva. Obrigado, Pai, porque pelo Teu grandioso amor, nós temos a oportunidade de salvação. Amém. Dá a Tua paz, abençoe cada pessoa que estará assistindo esse vídeo, estará acompanhando na Bíblia,
Que o Senhor fortaleça, dê fé, dê esperança, dê ouvido à tua palavra e não ao inimigo, Pai. Amém. Peço a tua misericórdia para com cada um de nós, as tuas bênçãos, o teu amor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Muito bem, nós estamos encerrando o terceiro estudo agora e queremos lhe dizer o seguinte: se você quiser aprofundar o seu conhecimento sobre esse tema, você vai ter aí no nosso vídeo um quadro onde você vai ter uma série de locais onde você pode acessar, além das redes sociais aqui da Igreja Central de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e você pode ampliar o seu conhecimento. Deus abençoe você e até o próximo estudo. Um abraço.